Olá pessoal, graças e paz a todos. Bem-vindos à nossa escola bíblica. Depois de 12 semanas juntos, estamos caminhando para o final deste maravilhoso estudo sobre Deus e seus atributos. Como é bom saber que o nosso Deus quer ser conhecido por seus adoradores. Mesmo sendo infinito e não conhecendo limites de qualquer natureza, o Senhor escolheu revelar tudo o que precisamos saber para que possamos apresentar a Ele o nosso culto racional, como afirma o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. Diz também o autor da carta aos Hebreus que, antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez também o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Se queremos conhecer a Deus, é só olhar para Jesus Cristo, seu Filho, e essa tarefa fica mais fácil quando somos ajudados pelo seu Espírito Santo. Sim, Jesus Cristo prometeu que nós não ficaríamos sozinhos depois que ele retornasse à glória nos céus. Sua presença entre nós é garantida pelo Espírito Santo, que é o tema do nosso estudo hoje. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, assim como o Pai e o Filho. Apesar do nome Espírito ser um gênero neutro no grego, idioma usado para o registro do Novo Testamento, sempre é utilizado pronomes masculinos para se referir a ele, o que torna explícita a verdade de que ele é uma pessoa distinta tanto do Pai quanto do Filho. Aliás, a Bíblia explora de uma forma tão explícita os atributos pessoais do Espírito Santo que sua relação com o Pai e o Filho só pode ser entendida se também houver o entendimento de que ele é uma pessoa. Sobre a personalidade do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele possui intelecto, vontade e emoções, de modo que suas próprias ações refletem essa personalidade, pois ele ensina, exorta, orienta, consola, testifica, repreende, intercede, tem ciúmes e muito mais. Tudo conforme os textos que cito na referência e que você pode ler mais tarde. O Senhor Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, se refere a ele como um outro consolador. Numa melhor tradução, outro auxiliador. Essa expressão não apenas aponta para o Espírito Santo como uma pessoa, mas também como Deus, pois Cristo se posiciona em pé de igualdade com ele ao utilizar a palavra outro, ou seja, ele está indicando que o Espírito Santo é alguém como ele. Vejamos o texto escrito por João. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Importante citar também que são atribuídos ao Espírito Santo particularidades que só pertencem a Deus, como onipresença, onisciência, onipotência e soberania, glória, eternidade e a própria santidade. Assim fica evidente que a Bíblia revela o Deus triuno nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito. O Filho é gerado eternamente do Pai e o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Portanto, o Espírito Santo é o Espírito do Pai, como também é o Espírito de Cristo, mas não deve ser confundido como sendo a própria pessoa do Pai ou do Filho. Ao contrário, é no Espírito Santo que o Pai e o Filho se encontram. Como disse Agostinho de Hipona, o Espírito Santo é a pessoa que une o Pai e o Filho em um vínculo de amor. A palavra usada por João no texto que lemos para se referir ao Espírito Santo é paráclito, que significa literalmente chamar para o lado, no sentido de alguém que é chamado para ficar ao lado de outra pessoa com o objetivo de ajudá-la. Na cultura grega, normalmente um paráclito era um advogado de família que era acionado para ajudar uma pessoa que se envolvia numa confusão qualquer. Para haver outro paráclito, é preciso que haja um primeiro paráclito. Sempre quando se usa a palavra paráclito, as pessoas se lembram do Espírito Santo.
Mas não podemos jamais nos esquecer de que Jesus também é um advogado, um paráclito, como o apóstolo João afirma em sua primeira carta. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se Jesus é o primeiro paráclito, o Espírito Santo é o outro paráclito. Claro que essa verdade bíblica aponta de forma inegável para a divindade e pessoalidade do Espírito Santo. Isso quer dizer que se Jesus é Deus, o Espírito Santo também é. Se Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo igualmente é. Ambos são verdadeiramente paráclitos iguais em poder, glória e majestade, pois juntamente com o Pai são um em essência, isto é, o único e verdadeiro Deus. Conforme o caráter progressivo da revelação de Deus à humanidade, a obra do Espírito Santo se mostrou mais intensa a partir do tempo do Novo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento a obra do Espírito Santo atuava de forma especial na vida das pessoas, de maneira mais isolada, a partir do Novo Testamento ela se tornou mais abrangente e completa. Uma vida cristã não tem início sem a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado e, consequentemente, afastamento de Deus. Mostra com clareza que a justiça de Deus exige a aplicação de uma sentença, como vimos na aula anterior, e por isso o Senhor precisou enviar Jesus Cristo, seu Filho, para buscar e salvar o homem perdido. E por fim fala do juízo, afiançando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a conta já foi paga. Assim Jesus nos ensina. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Convencido pelo Espírito Santo, o homem pecador experimenta arrependimento e graça. É a regeneração, que é a transformação radical e miraculosa do pecador, ressuscitando-o do seu estado de morte espiritual e mudando a inclinação de seu coração, que passa agora a ser habitado pelo próprio Espírito Santo, assistindo o crente em suas dificuldades, fortalecendo-o em sua caminhada na fé. O Espírito Santo ainda atua de forma pedagógica na vida do cristão. Ele ensina e esclarece a palavra de Deus ao crente, iluminando sua mente. E ele concede dons para a edificação da Igreja de Cristo. Por fim, faz parte da obra do Espírito Santo, como outro paráclito, produzir santificação na vida do crente. Neste sentido, ele vai moldando continuamente o cristão para que se pareça cada vez mais com Cristo e viva de forma adequada à sua nova realidade espiritual, demonstrando os frutos distintivos de alguém que de fato vive no Espírito. Assim Paulo explica. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Se você ficou preocupado quando leu comigo esta lista, porque não consegue ver ainda em sua vida todos esses frutos do Espírito, tenha calma, não se desespere. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, a vida cristã é uma longa maratona. O importante é se manter próximo a Jesus. Leia sua Bíblia, volte a frequentar os cultos e as aulas da EBD em nossa igreja, ou em qualquer igreja que você costumava frequentar antes da pandemia. E deixe que o Espírito Santo continue diariamente sua obra de santificação em sua vida. Louvado seja Deus e o Senhor Jesus, porque não nos deixou sozinhos. Adorado e glorificado seja o Espírito Santo de Deus, que não nos abandona. Muito bem, chegamos assim ao fim de mais um estudo bíblico. Lembro que em outubro nossas classes de estudo bíblico presenciais estarão de volta. Estamos nos preparando para receber você e toda a sua família. Muito obrigado por sua companhia. Que tenhamos todos uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal.